Vamos ler assim de pé, com o favor de Deus, Gênesis capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Lemos com o favor de Deus esta palavra. Diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E depois, lemos juntos, diz: sê tu uma bênção. Mais uma vez, sê tu uma bênção. Esta última frase, sê tu uma bênção. Muito obrigado. Lemos mais ainda o versículo 3 que diz: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e damos-te graças deste favor tão grande em nossa vida. Glorifica o teu nome em nós. Tu és Deus poderoso, cheio de glória e majestade. Querido Espírito Santo, damos-te graças da palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar. Esta noite dormi pouco, dormi rápido, preocupado com a hora para vir cedo, acordei várias vezes. Enquanto ficava acordado, coisa que me acontece não raras vezes, pensava sobre a palavra para vocês. O problema às vezes de pastores que costumam pregar muito é que temos tanta matéria para falar que eu tenho que saber exatamente o que é melhor para trazer para os meus irmãos. O que é que o Espírito de Deus e o que é que o Senhor gostaria hoje de trazer para vós. Este estudo que entreguei e que tiveram a gentileza de tirar uma fotocópia que está ali, eu até podia ter tirado cópias e trazer para vocês todos, mas não tinha falado com o pastor Augusto sobre isso e não queria estar a fazer sem falar com ele primeiro sobre isso. Porque não me gostava nada ter feito isso e cada um ficava com um estudo destes na sua mão. De qualquer modo, este estudo tão interessante, esta palavra de Deus tão interessante, espero que seja de grande bênção para os meus irmãos, é aquilo que o Senhor me disse para compartilhar convosco hoje. Também é uma palavra que recebi dele. Uma palavra que recebi do alto da inspiração de Deus, da inspiração e da revelação do Espírito Santo de Deus. Como sabeis, há muitos livros. Não é difícil para um pastor pegar num livro, ler algumas coisas, tomar umas notas e falar. Não é difícil. Dá um pouco mais trabalho orar e pedir que Deus nos traga a palavra dele no momento certo, na altura certa, no momento específico. E esta palavra é uma dessas palavras de revelação que vem de cima. E é uma palavra cheia de riqueza da bênção de Deus. Porquê é que Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção? E porquê é que esta palavra dita para Abraão é uma palavra atual e ainda mais perfeitamente atual na nossa vida hoje, no Novo Testamento, do que no tempo em que Abraão pôde ouvir da boca de Deus esta palavra em referência consigo próprio. Ele disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti os outros serão abençoados. Que verdade tão extraordinária que Jesus sublinhou no Novo Testamento. E que verdade tão atual que foi concretizada e realizada na plenitude no Novo Testamento. Aqueles que são tua descendência. A Bíblia diz que nós somos descendência de Abraão pela fé. E filhos de Abraão pela fé. Esta palavra sobre a bênção de Deus
a ideia desde o início de que o que era a bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre ti e tu serás uma bênção. Esta palavra, de facto, está registada muito antes. Está registada em Gênesis, no capítulo 1. Quando Deus, Ele mesmo, disse para Adão, no versículo 28, Gênesis 1, 28, e diz: e Deus os abençoou e disse para frutificarem, para se multiplicarem. Deus os abençoou. Esta bênção de Deus era a bênção que estava sobre a vida desde o início da criação, na relação com Deus. Era o acesso à bênção de Deus. É isto que a Bíblia define como a bênção de Deus. Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai. A bênção de Deus dá acesso a que você tenha domínio. Domínio, em primeiro lugar, sobre si mesmo. Domínio sobre a sua vida. Domínio sobre os seus pensamentos. Domínio sobre a sua saúde. Domínio sobre os seus sonhos, os seus projetos, os seus alvos, as suas metas. Domínio sobre esta vida onde nós estamos. Não é o diabo que domina, não é o diabo que tem domínio sobre a nossa vida. Nós somos chamados em Cristo para ter domínio por causa da bênção de Deus. Mas há circunstâncias difíceis, há coisas muito complexas, há dificuldades muito grandes. Mas a bênção de Deus faz com que o domínio se instale sobre a nossa vida. Repare bem. E a bênção de Deus produz isto. Isto que Deus chama genericamente como a bênção de Deus. Que é também chamada no Velho Testamento e no Novo Testamento como a bênção de Abraão. Porquê teve que ser a bênção de Abraão? Porque Adão perdeu-a. Adão trocou a bênção de Deus, deitou a bênção, achou que a bênção de Deus não era nada especial. A bênção de Deus o que é? Bem, a bênção de Deus. A bênção de Deus é um estado de graça da própria relação com Deus. A bênção de Deus é um favor imerecido que ultrapassa os nossos méritos e as nossas limitações. A bênção de Deus em Abraão. Veja o que a bênção de Deus em Abraão fez. Fez com que a idade de 100 anos e a Sarita com 90 nascesse o Isaac. A bênção de Deus o que faz? Faz com que as coisas que são impossíveis para nós, dificuldades que são intransponíveis para nós, se tornem viáveis. Faz com que alvos e sonhos que estão para além das nossas capacidades se tornem acessíveis. Circunstâncias difíceis, problemas difíceis, como viveu Abraão ou Isaac em tempos de crise, semeou e ceifou 100 vezes mais. E Jacó? Que dizer de Jacó e da bênção sobre ele? Quando foi para a casa de Labão, e Labão o roubou vergonhosamente, abusou dele, espoliou, mas no final daqueles 20 anos de sofrimento e angústia, Jacó foi transformado por causa desta bênção de Deus, ativou a fé e a bênção de Deus, buscou, clamou desesperado: Senhor, onde está a tua promessa? E onde está a bênção que deste a meu pai Isaac e a meu avô Abraão? Onde está a tua bênção? É tempo de eu ver esta bênção operar na minha vida. E Deus enviou um anjo, deu-lhe a revelação sobre o que ele tinha que fazer, e ele começou a ouvir a voz de Deus. Quando começou a ouvir a voz de Deus, em vez de tratar de fazer as coisas na sua carne e à sua força, quando começou a seguir as instruções de Deus e a entender os princípios de Deus, então toda aquela riqueza de Labão e da multiplicação dos rebanhos veio ter às suas mãos. E Labão não podia fazer nada para continuar a causar-lhe danos, porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. E Deus aprovou tanto isto que lhe mudou a própria identidade. Mudou-lhe o nome. Em vez de Jacó, chamou-lhe Príncipe de Deus. Israel. Chamou-lhe Príncipe de Deus. Tal a grandeza da estatura, da mudança que a bênção de Deus operou nele.
Quando ele descobriu que era a bênção de Deus, quando ele descobriu que isto era dele, que ele tinha direito a receber, e quando ele se dispôs a repousar mais na bênção de Deus e no poder criativo de Deus do que nas suas próprias forças e na sua própria carne e nas suas habilidades, quando ele repousou na bênção de Deus, esta bênção de Deus trouxe e produziu na sua vida os milagres todos que depois vimos. Esta bênção de Deus continuou. Continuou. Não nos outros filhos que pouco ou nada quiseram saber, mas naquele que era filho da sua velhice e que foi criado ao seu lado, que não nasceu no tempo em que Jacó era ainda muito jovem, um bocado teimoso, meio ardiloso, cheio de truques na cabeça, mas quando tinha repousado dos seus anos e quando estava na maturidade da sua vida e quando ao seu lado José começou a crescer, imagine para quem é que esta bênção passou. José aprendeu isto quando era ainda jovem. E eu fico impressionado como é que Israel pôde ensinar a José, aos outros mais velhos, aos filhos mais velhos, já eram mais velhos, já eram crescidos, já andavam por eles, já pensavam por eles, já decidiam por eles, já tratavam tudo por eles, à maneira deles, já estavam um pouco fora do controle, porque quando os filhos são pequenos, nós dizemos anda aqui, vai ali, vem acolá, e ele faz. Quando são grandes, depois eles vão pelo seu pé e fazem o que quer, lhe apetece e lhe dá na realíssima gana. Sim ou não? Portanto, Jacó tinha perdido o controle dos outros, mas a José ainda pôde ensinar-lhe e explicar-lhe como é que a sua vida tinha sido tão transformada por causa desta bênção de Deus. E José aprendeu. Por isso nós vemos a escolha de Deus ser sobre José. José é vendido pelos irmãos, José vai para o Egito, é escravo, apanha as maiores injustiças da sua vida. Ele podia se ter transformado num homem azedo, amargo, ser o Judas do Velho Testamento. Mas José amadureceu ao lado deste príncipe de Deus. E por ser agora o crescimento dele, à sombra deste príncipe de Deus, ele aprendeu o poder da bênção de Deus na nossa vida. E o que a bênção de Deus faz? O que é que a bênção de Deus fez na vida de José? A bênção de Deus fez com que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nos lugares piores, nas injustiças mais cruéis, nos momentos mais angustiosos da sua vida, José acreditasse e soubesse: a bênção de Deus está em mim e esta bênção muda tudo. Nada me consegue derrotar, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Por isso José na casa, como escravo, na casa de Potifar, mesmo assim, em tudo que ele punha as suas mãos, prosperava. José depois foi para a prisão, mesmo lá era reconhecido e prosperava nas coisas que eram colocadas à sua responsabilidade. Tudo em que ele punha as mãos, Deus abençoava, porque a bênção estava sobre a sua vida, como um princípio ativo, como uma lei ativa de ser Deus atencioso conosco. Se eu escolhesse uma palavra para dizer, para definir melhor o que é que o significado desta bênção de Deus, é quando Deus é extremamente atencioso consigo. Você tem consciência da bênção de Deus. Deus é extremamente atencioso. Quantos aqui é que gostam de pessoas atenciosas? Atencioso é o contrário de alguém que vive a desprezar tudo e todos. Atencioso é o contrário, é alguém que está verdadeiramente empenhado e que quer ver o melhor para si. O contrário é a pessoa que abusa, que quer o melhor para ele e que pensa no seu umbigo, é o egoísmo. Mas aqui não é a atenção de Deus voltada para si. A atenção de Deus voltada para Abraão, a atenção de Deus voltada para Isaac, que semeou em tempo de fome e multiplicou daquela sementeira 100 vezes mais. 100 vezes mais é uma bênção do Novo Testamento. Sim ou não? 100 vezes mais é a bênção que tem a ver com os filhos de Deus, que somos nós. Mas isto já aconteceu por causa da bênção de Deus que estava sobre a vida dele. E sobre Isaac, a mesma coisa. A multiplicação, o favor, a abundância, as respostas de Deus que não falhavam, as soluções que apareciam,
As vitórias que eram impossíveis de alcançar, mas que Deus as tornou possíveis na vida deles. E na vida de José mais ainda. Quem diria? Quem diria? Como Sara, que teve essa expressão na palavra de Deus, quem diria? Esta expressão de Sara é tão bonita. Já viu? Vou-lhe dizer onde é que isso está. Pode ser? Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Versículo 5, 6 e 7. Versículo 5 diz: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todo aquele que ouvir isto se rirá juntamente comigo. Pudera. O Isaque nasceu quando a velhinha tinha 90 anos. Há aqui alguém com 90 anos? E na casa dos 80? Muitos parabéns. Está pronta para ter filhos? Não há aqui ninguém nos 80, nos 90 pronto para ter filhos. Olha, o Abraão estava aos 100. Portanto, ainda lhe falta mais um. Deus veio e disse, ele disse: meu Deus, tu abençoaste-me, a tua bênção é tão grande, tu abençoaste-me com tudo. Eu tenho uma riqueza tão grande, mas para quem é que vou deixar isto? Não tenho descendência. E Deus disse: vou deixar isto para Eliezer, o meu mordomo damasceno, de Damasco. Vou deixar isto para ele. Ele disse: não vais. Deus disse: não. Vais deixar para aquele que vai nascer de ti e de Sara. Pois. Deus disse: não é assim. Tu não é isso que tu querias? Eu queria de facto isso, mas isso está para além das possibilidades. Não está. Haverá alguma coisa difícil para mim? Disse Deus para ele. Haverá alguma coisa impossível? Então, meu Deus, não me digas, tu és assim tão atencioso comigo. Claro que sou. Eu vou-te dizer, vou-te mostrar, vou-te dirigir, vou dirigir os teus passos e vais chegar lá. Vou chegar, vais chegar. Para já mudas de nome, passas a chamar-te Abraão, pai de multidões. E sem filho nenhum ele começou a dizer: sou o pai de multidões. E a Sara é princesa, mãe de multidões, igual. E não tinha filho nenhum. E tinha sido estéril toda a vida, e agora aos 90 anos vai nascer o Isaque. E não é que nasceu mesmo? Porquê? Haverá alguma coisa difícil para Deus? Haverá alguma coisa que escape à bênção de Deus? Haverá alguma coisa impossível quando Deus decidiu que quer ser atencioso consigo? Eu acho que a nossa fé tem que alargar mais. Porque às vezes, por falta de fé, nós colocamos Deus numa caixinha e fechamos e deitamos a chave fora. É só isto que eu espero, não espero mais que isto. Espero muito mais. Creia em muito mais, porque Deus é Deus de muito mais. E Deus quer ser atencioso conosco e nós não sabemos nem agradecer. Sim ou não? Nós precisamos, no mínimo, de saber agradecer. De saber louvar Deus, saber agradecer a Deus, de saber manter uma expectativa de fé. Uma expectativa. Fé é expectativa. Fé é aquilo que nós podemos esperar. E você pode esperar tudo. Porquê é que há de esperar menos? Porquê é que há de esperar pouco? Porquê é que há de esperar reduzido? Porquê é que há de restringir Deus? Porquê é que haverá de limitar Deus? Já que encontrou aquele que não tem limites, que a nossa fé possa acompanhar um Deus sem limites e sair dos limites dos nossos próprios pensamentos, dos limites que nós impomos a nós próprios e possamos sair para o poder sem limites que Deus tem. Amém, irmãos? Esta bênção de Deus é nossa. Esta bênção de Deus pertence aos filhos de Deus. Então, e o contrário? O que é o contrário da bênção?
Não respondam todos ao mesmo tempo que me atrapalham. O que é o contrário da bênção? O que é? É a maldição. E o que é a maldição? Maldição é um mal que não sai. É um mal que não sai com nada. É pior que uma nódoa. Não sai com nada. Maldição é a vida que não anda com coisa nenhuma, que não melhora com nada, que não melhora com igreja, que não melhora com cântico, que não melhora com oração, que não melhora com nada que a pessoa faça. Há gente que põe velas, que põe isto, põe aquilo, caminha, vai a pé, anda de um lado para o outro, faz promessas, faz uma coisa e outra. A vida não sai do sítio. E a causa fundamental de um mal que não sai, de um problema que não resolve, de uma situação que não se altera, de coisas em que a pessoa parece que está fechado dentro de um espaço imaginário, mas de um espaço que tem umas paredes invisíveis, mas que não deixa a sua vida expandir, que não deixa a sua vida sair, que não deixa a nossa vida crescer, que não nos dá novos horizontes. Nós olhamos e não vemos horizontes, temos aquela parede à nossa frente. Essas paredes que se transformam de betão na nossa vida e que fazem com que a pessoa não consiga sair daqueles limites. Limites impostos, em muitos casos, a nós próprios. Limites, às vezes, podem acontecer por causa da desobediência, por causa da ignorância, de não saber. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Diz em Oséias 4:6, faltou conhecimento. Mas lá, repare que diz faltou conhecimento, não porque a pessoa não soubesse. Diz pior, diz porque rejeitou o conhecimento. Não achou interessante conhecer-me, conhecer a minha palavra. Não achou interessante ouvir-me, diz Deus. É Deus que está a dizer isto. Oséias 4:6. Está ali? Não, ainda não está. Oséias 4:6 diz isso. O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. E depois diz a seguir, explica melhor, aprofundando mais. Quantos é que gostam de aprofundar um pouco mais? Aprofundando mais, diz, porque rejeitaste o conhecimento. Não diz que é uma falta, faltou porque não sabia, faltou porque não. Não, faltou porque não deu atenção, porque rejeitou. Porque rejeitaste o conhecimento. Rejeita é, ouve, mas não dá valor. Ouve, mas não faz caso. Ouve, mas não quer saber. Ouve, mas não obedece. Ouve, mas entra por um ouvido e sai por outro. Rejeitou o conhecimento, não põe em prática aquilo que Deus já lhe transmitiu, já lhe disse, já lhe deu escolhas, já lhe deu opções. Rejeitou o conhecimento, então também diz Deus, eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote entre mim, para que não possas me representar. Aqui fala sobre a representação errada. Há gente que representa Deus à sua maneira. Sim ou não? Já imaginou? Já imaginou a tragédia que é? Uma mãe morre num hospital, jovem, deixa os filhos pequenos, vai para a sua religião, fazem-lhe o funeral e depois, de cima dos púlpitos, falam o quê? Foi Deus. Levou esta mãe a estes filhos pequenos. O que é isto? Isto é a palavra de Deus? Eu digo-lhe sinceramente, bastava saber um versículo da Bíblia para perceber que este conceito está errado. Não é Deus que matou esta mãe, não foi Deus que trouxe a doença, não foi Deus que levou esta mãe dos filhos e fez este roubo miserável. Não é Deus que leva uma família num acidente, a família morre todos dentro de um carro, contra um caminhão, contra desgraças e misérias que nós ouvimos todos os dias. E há gente tão especial, tão inteligente, que acha que o diabo não existe. Uma pessoa dessas, um desses dias, falava comigo e dizia, eu não acredito que o diabo que exista. E eu perguntei, e o mal? O mal? Ficou um ponto de interrogação na cabeça. O mal? O mal talvez exista. Talvez. Talvez exista o mal. O mal talvez. Mas o mal são as pessoas. O mal são as pessoas. Pessoas que iam num carro, numa rua,
há um acidente, saem por uma ribanceira e morrem todos. Acha que eles queriam morrer? Acha que os filhos lá dentro queriam que os pais queriam que os filhos morressem? Acha que isto é possível? Alguém que está a gritar, desesperado, numa cama de um hospital, acha que é possível, que essa pessoa quer morrer, quer sofrer? Isso não. E as notícias todos os dias, o senhor liga à televisão, vê notícias, só vê desgraças pelo mundo todo, só vê misérias pelo mundo todo. Acha que as pessoas querem isso? Aí é das pessoas, não tem um autor. Bastava você saber um versículo da Bíblia para saber a verdade. De facto, é como está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um versículo da Bíblia arrasa com uma quantidade de conceitos errados e de falsidade de conceitos e de ideias religiosas que vão logo por água abaixo. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus veio dar vida, o diabo veio tirar vida, veio roubar, veio destruir. E bastava saber este versículo, um versículo da palavra, conhecer a verdade, um versículo, para não cometer mais o disparate de dizer que é Deus que traz o mal, que é Deus que traz a doença, que é Deus que traz as misérias. O ladrão veio fazer isso. E veio trazer a maldição dele. E conseguiu fazer isso por quê? Muito simples. Porque só há dois grupos onde se pode estar: ou debaixo da cobertura da presença de Deus com a bênção, ou do outro lado com a maldição. Amém, irmãos? Você sabe por que a bênção de Deus lhe pertence a si? Sabe porquê? Vamos fazer aqui uma representação. Precisa aqui de 2 homens, 1, 2, e 2 senhoras, uma. Vamos escolher aqui outra, forte e poderosa aqui outra. 2 senhoras. Vão ficar aqui, à minha frente. E eu ponho esta cadeira aqui à vossa frente. Aqui. Não, ficam aqui amontoados mesmo. Não é assim todos bonitinhos. Não, ao monte. Assim, tudo aqui. E vocês querem fugir e não podem, que eu não deixo sair daqui. Ficam aí. Está aqui atrás. Aí. Está ali, quer sair daí, mas não sai. Quer sair da doença, não sai. Quer sair das crises, dos problemas, não sai. Queria sair, mas isto não deixa. Eu não deixo. Está aqui. O diabo não deixa sair. Não deixa. A vida muda. Não. Conseguem sair? Estão debaixo de maldição. Está aqui fechado. É como aqueles meninos quando jogávamos antes, éramos pequeninos, dizíamos: tchic, é a minha casinha. É o diabo faz assim, faz aqui, é a casa dele. Está ali a maldição. Estão debaixo de maldição. Debaixo de maldição, não sai dali. Quer sair, mas não sai. Quer que a vida mude, mas não muda. Os filhos não têm emprego, continuam sem emprego. Não há cura para nada, não há cura para nada. Queria sair, não sai. O diabo não deixa sair. Mas aí aparece alguém maravilhoso que nós descobrimos, que ouvimos acerca do seu nome tão poderoso, Jesus. Sim ou não? E Jesus faz uma coisa espantosa. Combina com o pai e diz: Pai, vê a situação deles, como eles estão mal, como eles estão debaixo de maldição, de opressão, de angústias, a vida não muda, olha como eles estão feitos prisioneiros. Eu vou lá e vou libertá-los. Diz: filho, mas a justiça tem que ser paga e o resgate tem que ser pago. Pai, eu pago o resgate. E então acontece isto fantástico que está em Gálatas 3:13. Jesus prega para eles e diz: querem sair? Querem receber a minha bênção? Então vamos fazer assim, trocamos. Eu vou para aí e vocês saem. E é por isso que você lê ali. Ora, leiam comigo. Cristo toda a maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Significa que Jesus vem, ele para o lugar da maldição. Ele vem para o lugar da maldição, fazendo-se maldição por nós. Para que nós, que estamos aqui deste lado hoje, possamos receber a bênção de Deus. Deus diz: eu troco convosco, dou-vos a minha bênção, a bênção que também dei a Abraão e à sua descendência, dou-vos a minha bênção, vocês recebem a minha bênção e eu fico com a vossa maldição. E por isso
Ele ficou com a maldição, e a maldição caiu sobre ele. Pagou o preço da maldição, e pagando esse preço da maldição, nós fomos resgatados. Fomos tirados. Damos um aplauso para Jesus. Muito obrigado. Amados irmãos, de facto, nós agora estamos não por detrás de uma cadeira, nem de uma prisão, nem das portas de uma prisão, mas estamos por detrás da cruz. Por detrás da cruz há uma bênção. Uma bênção que foi trocada conosco. Jesus deu-nos a bênção que está sobre ele, cheio de graça, significa a bênção, cheio de bênção de Deus e de verdade, e trocou conosco, ficando ele com a maldição que era nossa e trocando conosco a sua bênção. A bênção, por isso, agora percebemos cada vez mais e melhor do que está escrito na palavra em Gálatas. Continuamos a ler em Gálatas e diz assim, porque, versículo 26, perdão, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desse modo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. O que é que significa isto? Não há nem pessoa importante, nem menos importante, nem com muito conhecimento, nem filósofo grego, nem um ignorante iletrado que não sabe ler nem escrever. Diante de Deus, acabou-se as distinções e acabou-se tudo aquilo que pudesse catalogar as pessoas e condicionar as pessoas segundo as suas competências e qualidades humanas. Porque a qualidade mais importante de todas é se eu tenho uma bênção de Deus ou se eu ainda continuo debaixo da maldição. E eu já aceitei Cristo. Quantos é que já aceitaram Jesus aqui? Então a bênção de Deus é nossa. Veja como está escrito. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Voltamos a Gálatas 3:13 e 14. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja o versículo 14. Para quê? Para que é que foi feito isto? Para que aos gentios, a nós, viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Eu creio que os filhos de Deus, por vezes, não estamos conscientes da bênção de Deus que está sobre nós. Você devia estar a falar para esta bênção, e devia estar a falar muito mais vezes, e dizer continuamente, e claramente, esta bênção de Deus está sobre mim, por isso esse problema vai estar reduzido a zero. A bênção de Deus está sobre mim, por isso vai ser vencido. Esse problema vai ser derrotado. Essas circunstâncias vão ser mudadas, porque era assim que Abraão acreditava, era assim que Isaac acreditava, mesmo em tempo de crise, a bênção de Deus está sobre mim e por causa da bênção de Deus eu venço. Por causa da bênção de Deus eu semeio e colho 100 vezes mais. Porquê? Porque é o resultado da bênção de Deus. Imagine, esta bênção de Deus que os outros receberam pela fé e que nós recebemos pela obra de Jesus. Os outros sacrificaram cordeiros, derramaram sangue da manada por causa da simbologia e do valor simbólico do que esse sangue significava. Um dia virá alguém que leva sobre si a maldição e que nos faz receber a bênção. O bode expiatório do sacrifício da Páscoa, em que as maldições eram colocadas sobre ele para que a bênção ficasse sobre as multidões do povo de Deus. Hoje somos nós, este povo de Deus, que recebeu e que não precisa de continuar a matar bodes, nem ovelhas, nem cabritos, nem vacas, nem bezerros, nem bois, porque hoje já Jesus morreu na cruz para que trocasse comigo, levando a maldição e deixando-me a sua bênção. Meus queridos irmãos, esta bênção é nossa. Esta bênção pertence-nos. Esta bênção está sobre si. Esta bênção é ativada pela sua fé. Eu vou repetir. Vocês parecem que estão a ouvir isto pela primeira vez. Não acredito. Vocês já sabem isto tudo. Esta bênção é nossa. Diga isso comigo. Esta bênção é minha. Esta bênção pertence-me. É a mesma bênção que estava em Abraão.
É a mesma bênção que estava no Éden, no paraíso de Deus no princípio, que Adão perdeu, mas que Jesus recuperou. Romanos 5,17 diz: pela ofensa de um só a morte, a maldição. Pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Muito mais. Diga comigo, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por que é que você pode reinar? Reinar sobre a doença, sobre as circunstâncias, sobre os problemas, sobre a dificuldade. Por que é que pode reinar? Por que é que pode pegar numa coisa e dizer isso tem que mudar e isso tem que transformar? Eu ordeno em nome de Jesus que isso vai para trás, esse diabo, e desaparece e seca essa doença. Por quê? Por causa da bênção. Porque a bênção é sua, glória a Deus. Porque a bênção nos pertence, aleluia. E nós não temos estado conscientes dessa revelação de Deus tão poderosa e tão preciosa. Jesus disse que nós somos mais que vencedores, que podemos reinar em vida por um só. Reinar não é ser aprisionado, não é ser escravizado, não é ser dominado. Reinar é ter domínio sobre a sua própria vida, sobre os seus sonhos e horizontes e objetivos, sobre as coisas que estabelece para acontecer, e por qualquer coisa que o diabo atirasse contra a vida de alguém, isso é parado e é mudado em bênção em nome de Jesus. Quantos creem? Quantos recebem essa palavra? Já imaginou que isto foi dado para nós? E que já não estamos mais por trás de uma cadeira, por trás de uma porta, fechados, angustiados, oprimidos, sem entender? Nós entendemos. Nós sabemos o direito que temos. Sabemos o direito que temos como filhos de Deus. O direito ao melhor de Deus. O direito a vencer e triunfar. O direito a reinar em Cristo. O direito a que esta bênção seja ativada pela nossa fé. Como posso eu ativar esta bênção? De facto, esta palavra é a mesma palavra que Jesus falou aos discípulos, chamando os 12, Lucas 9, versículo 1 e 2, disse Jesus, deu-lhes poder sobre os demónios para curar as enfermidades, enviou-os a pregar acerca do reino dos céus e a sarar os enfermos. O que é que isto significa? Diga comigo, a bênção de Deus. A bênção de Deus sobre alguém, sobre a vida de alguém. Abraão não recebeu isto, mas nós em Cristo recebemos ainda mais. Porque com Abraão, Jesus não tinha vindo ainda. Agora ele já veio, já realizou e ampliou, expandiu, multiplicou ainda mais as características desta bênção. Que mesmo estando embrionária, mesmo estando no seu começo a desenvolver-se na vida daquelas pessoas, a mim surpreende-me que eles não tinham uma Bíblia como nós. Eles não tinham compêndios, eles não tinham estudos como nós temos, eles não tinham materiais, não tinham livros para ler, eles tinham que buscar Deus desesperadamente, eles não tinham mais nada onde pudessem anotar, registar, gravar. Nós hoje temos tanta coisa. E às vezes, comparados com estes gigantes da fé do passado, parece que nos falta muito para chegar à estatura do que eles alcançaram com tão pouco. Eles tinham tão pouco e cresceram. E nós temos tanto. E vamos ficar como? Vamos ficar assim? Vamos ficar assim? Bendito seja Deus. Não surpreende por isso, que por causa desta bênção, Tiago 4, 7 diga, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não diz assim, resisti ao diabo, lá está, o outro dizia que não havia diabo. Pronto, então vamos trocar. Vamos, em vez de dizer diabo, diga mal. Tiago 4, 7. Em vez de dizer diabo, dizemos mal. Resisti ao mal e ele o quê? Talvez fuja. Pode ser que fuja. Como é que diz?
Nem a ler. O que é que diz? Não diz lá, talvez fuja? Nós vamos orar e talvez isso saia. Vamos orar e talvez isso mude. Vamos orar e talvez a situação melhore. Vamos orar e talvez o diabo se vá embora. É assim que diz? Fugirá é uma afirmação absoluta. É uma afirmação extrema, conclusiva, indubitável. Não deixa dúvida nenhuma. Fugirá. Nós declaramos e ele foge. Deus atribuiu um papel aos seus filhos e um papel ao diabo. Chamou o diabo e disse, olha, quando meus filhos te aparecerem pela frente, estiverem firmes e disserem, sai, tu foges. O teu papel é fugir. Ele disse, o que é que eu faço? Perguntou o diabo, foge. Aí o meu papel é fugir. E eles resistem e tu foges. Sabe o problema? É que às vezes os papéis trocaram-se. O diabo olha para as pessoas e diz assim, ela é crente, é sim senhor, mas ela vai a fugir. Então o problema resiste. O problema resiste porque o crente leu ao contrário. A Bíblia não diz ele talvez fuja, diz ele talvez ele se vá embora, não diz isso. Diz ele, vai mesmo. Então eu pergunto-lhe assim, o problema que você está a batalhar, vai mesmo embora ou não vai? E a doença, seca ou não seca? E a dificuldade, tem que mudar ou não tem? E as circunstâncias, você vence ou não vence? Há dúvidas? Nem me ponha dúvidas à minha frente, que eu não aceito isso. Eu não aceito dúvida nenhuma, porque aqui não deixa dúvidas. Se aqui deixasse dúvidas, eu aceitava, mas não deixa dúvidas, não há dúvidas. Há dúvidas? Não. Diga comigo, não. Não. Diga assim de mal, não. Não. Com mais força. Não. Há dúvidas? Não. Há dúvidas? Não. Não há. Não. Quem foge? Não. O problema foge. A doença foge. Há dúvidas? Não. As circunstâncias mudam. Não. Tem que mudar. Não. O diabo tem que fugir. Não. O problema tem que ir para trás. Não. Há dúvidas? Há dúvidas? Quase que me apetece dizer xiribi, tá. Há dúvidas? Não há. Não há dúvidas. Na outra lenga-lenga do xiribi, tá, era diferente. Há grávidas, xiribi, tá. Não. Há dúvidas? Não há. Não há, pois não? Porquê? Porque Deus disse, o teu papel é fugir. O dos meus filhos é resistir. Nós resistimos e ele. E isto tem que... Porquê é que acontece isto? Por causa da bênção de Deus. Porquê? Porque a maldição já acabou. A maldição acabou. Como a maldição terminou e acabou há muito tempo, é a bênção de Deus que opera. A bênção de Deus opera a vitória na nossa vida. É por causa da bênção de Deus, chamada genericamente a bênção de Deus, que as outras bênçãos todas estão lá dentro da bênção de Deus. A bênção de Deus é a cobertura de todas as bênçãos que lá tem dentro. De todas as promessas de Deus. A bênção de Abraão é a cobertura de Deus a ser atencioso em extremo com a sua vida para que tivesse acesso aos impossíveis e às realizações impossíveis que havia neles. Naquele texto, eu tenho a impressão que nós não acabamos de ler aquele texto de Sara que dizia assim. Pois não? Acho que me esqueci de ler e eu não queria passar isso sem. No versículo 7 diz assim, quem diria, Gênesis 21, 7, rir-se-ão comigo, versículo 7, Sara diz, quem diria que Abraão e a Sara amamentariam um filho? Quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Quem diria? Quem diria? Quem diria que o problema que você está a enfrentar vai para trás e desaparece e aparece a bênção de Deus? Quem diria
Quem diria nos seus lábios? Quem diria que Deus ia abençoar-me tanto? Quem diria que Deus ia fazer este milagre na minha vida? Quem diria que esse milagre acontecia mesmo? Quem diria esta frase? Quem diria? É tão linda. É tão lindo. Quem diria? Esta frase devia estar nos nossos lábios todos os dias. Quem diria que nós, qualquer coisa que pedimos, recebemos, que Deus nos abençoe e é tão atencioso connosco? Quem diria que havia um Deus, no meio da confusão das religiões, mais de 1200 religiões no mundo, e um Deus tão atencioso connosco, que tem uma bênção tão grande sobre a nossa vida, que por causa disso, a chave da bênção de Deus abre as portas de soluções e respostas que aparecem. Quem diria? E quem diria que eu sou uma bênção nas mãos de Deus? Porque por nossa causa nós levamos esta bênção, e hoje quem transporta a bênção são os filhos de Deus. Somos nós que levamos esta bênção à vida de outros que vivem debaixo da maldição, por detrás das portas fechadas, dos lugares de angústia, por detrás das coisas que não resolvem, dos problemas que não andam nem desandam, por trás de uma vida que não tem soluções nem respostas, que a única coisa que podiam dizer era: quem me dera que acontecesse isto ou aquilo, mas não acontece nada. Era bom que surgisse uma resposta ou aparecesse alguém que me trouxesse uma luz. Era bom, essa luz é você, essa resposta é você. Qual é a resposta que você traz? Você tira-os e diz: por trás da cruz a maldição vai à vida. Por trás daquela cruz, a bênção chega, e tu, em vez de dizer quem me dera, começas a dizer quem diria. Quem diria que tudo mudava tanto e as soluções apareciam mesmo? Quem diria que esta bênção, esta unção de Deus rompe as cadeias do jugo e da opressão? Meus queridos irmãos, isto não é rotina de igreja. Isto é uma vivência íntima, poderosa e profunda, de uma realidade que está no nosso coração, de uma confiança que está no nosso coração, de uma certeza que temos na alma, que esta bênção de Deus nos pertence, que Jesus pagou um preço tão grande, não só para nos salvar, mas que nós fôssemos uma bênção. Por isso ele disse aos discípulos: ide em meu nome, ide em meu nome, fazei discípulos em todas as nações. Por isso ele disse aos discípulos em Lucas 10:1, designou ainda, não os 12, mas agora em Lucas 9 diz que eram 12, agora diz que são mais 70 discípulos. Designou mais 70 para que fossem, versículo 1, e mandou-os adiante da sua face a todas as cidades onde ele havia de ir, para ensinar em seu nome, para expulsar os demónios, para te levar a bênção de Deus. O que é que eles iam fazer? Iam levar a bênção de Deus. O que é que você faz? Leva a bênção de Deus. Às vezes, por ficar a olhar só para uma coisa, para uma árvore, perdemos a floresta. O que é que nós levamos? Nós levamos a floresta toda. Nós levamos a bênção de Deus. E a bênção de Deus tem as árvores todas lá dentro. Tem as árvores da vida, tem as árvores da saúde, tem as árvores de finanças multiplicadas, de bênçãos financeiras sobre a sua vida. Tem aquilo que cada um precisa, do fruto que precisa, pode colher, porque os frutos estão disponíveis para os filhos de Deus por causa da bênção de Deus. Amém? Só há uma árvore que não se pode tocar nesse fruto. Continua a ser a mesma, da ciência do bem e do mal. De não questionar o que está certo ou errado com Deus. Dizer: Senhor, tu dizes que isto está mal, eu aceito que está mal. Dizes que está bem isto, eu aceito que está bem. Ponto final. O resto é história. O resto é bênção. O resto é acesso às bênçãos de Deus. Amém, irmãos? O mundo faz ao contrário. Questiona Deus, por isso fica debaixo da maldição. Questiona Deus, diz: mas não é que esse livro... Ao falar com uma pessoa há uns tempos, diz assim: pastor, mas a Bíblia é esse livro velho. O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu disse: tem a ver tudo com a minha vida. Eu estava a dizer porque tem. Olha, repare que Adão questionou Deus, trocou Deus, deitou a palavra de Deus fora e trocou-a por outra palavra e por outros deuses à sua maneira. Ele disse: o que é que isso tem a ver comigo? Eu disse: se calhar você também tem Deus à sua maneira.
diz o homem. E eu tenho Deus à minha maneira. Bem, por acaso, pensando bem, tenho dito isso algumas vezes. Eu cá tenho Deus à minha maneira. Ele disse, está a ver? Então tem a ver ou não tem? E a palavra de Deus? É um livro velho. Está a ver, é um livro velho. O que é que você liga para a palavra de Deus? Nada. Não liga nada. Foi o que Adão fez. Pôs o livro velho de lado e não ligam nada. E por causa disso foi expulso da presença de Deus, perdeu a bênção de Deus e ficou debaixo da maldição. O que é que nós temos com a palavra de Deus? Temos o acesso à bênção de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala-nos sobre a verdade, sobre o caminho. A palavra de Deus é luz e lâmpada para os nossos pés. É a sua palavra. E esta palavra é levada hoje por aqueles que são filhos de Deus. Por isso você leva a palavra, leva a luz no meio das trevas, leva a bênção de Deus. E esta bênção de Deus produz frutos e resultados na vida das pessoas, quebra as maldições, destrói as opressões. Faz com que um cântico novo fique nos lábios que diz, quem diria? Quem diria que estas bênçãos todas iam mudar? Por isso é que a Bíblia diz em Romanos 10,15, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Olhe para os seus pés, e assim, quão formosos são os meus pés. Por quê? Porque você anuncia as coisas novas, anuncia as coisas boas de Deus, anuncia a bênção de Deus. Quão formosos são os pés que me trouxeram a palavra de Deus pela primeira vez ao meu coração e à minha vida. Era uma irmãzinha ou era um irmão, não interessa, mas quão formosos foram aqueles pés. Enquanto houve gente que me trouxe teorias, que me trouxe muitas coisas, mas que não me resolveu nada, que me mantiveram debaixo da maldição. Mas houve uma palavra que me trouxe a bênção. Quão formosos são os pés daqueles que nos trazem boa nova. A palavra de Deus e a bênção de Deus. Amém, irmãos? Deus escolheu que esta bênção fosse transmitida pelos seus filhos. Por isso é que Ele disse, sê tu uma bênção. Eu dou-te esta bênção para que tu possas ser uma bênção. E para que tu possas fazer a diferença na vida de outros à tua volta, ao teu redor. Para que tu possas pôr o diabo a fugir. Porque tu resistes e ele fugirá. Sim ou não? Há dúvidas? Não quer que eu repita tudo, para não? Quantos aqui têm a bênção de Deus? Meus queridos irmãos, você tem essa bênção em si, ela está em si. É pela fé que você recebe. E é pela fé daquilo que Jesus fez. Ele trocou. Você estava debaixo de maldição, aprisionado na maldição. Ele quebrou as grades da maldição, tirou-nos para fora e foi para lá ele. Para que a maldição caísse sobre ele na cruz e nos libertar a nós todos da fúria da maldição. Estamos livres da maldição. Por isso é que não há bruxedo que pegue nos filhos de Deus. Nem há mal nenhum que possa permanecer, a não ser que a pessoa o aceite, o receba, acredite muito, fique nessa expectativa negativa do pior, a falar o pior, à espera do pior, a acreditar o pior. Não, você deve acreditar o melhor, deve acreditar num Deus sem limites que lhe trouxe libertação e vitória. E essa fé poderosa é fé da bênção, resultante da bênção de Deus está sobre si. Amém? Deus abençoe todos poderosamente. Vou pedir que fique de pé e que começamos a orar. Vou pedir para me tocarem aqui uns acordes e você vai ficar em oração, por favor. Vou pedir que feche seus olhos um momento, coloque sua mão em seu peito e deixe-me orar por si. Querido Senhor, eu oro hoje, nesta manhã, pelos meus irmãos, pelas necessidades da sua vida, pelos assuntos da sua vida, pelas coisas que têm a ver com a vida de cada um, por causa desta palavra que tu decidiste que através da nossa vida, que a bênção de Deus segue através dos seus filhos. A bênção de Deus continua hoje através dos seus discípulos. A bênção de Deus continua hoje através da tua igreja. Porque a bênção de Deus, a morada da bênção de Deus é a morada dos teus filhos. A morada da bênção de Deus é aqui,
nesta rua, neste lugar onde nós estamos, aqui está a bênção de Deus. E por causa desta bênção, nós temos direito, temos acesso a resultados de transformações e de milagres poderosos e preciosos. Eu dou-te graças hoje, meu Deus, pela confiança dos assuntos que nós podemos orar, de tu seres atencioso conosco em extremo, sendo o melhor Pai que alguma vez pudesse imaginar. A bênção é a tua graça, o teu favor, a força por detrás das vitórias da nossa vida, a força que nos faz vencer os impossíveis, a força que nos faz ultrapassar as limitações, a ajuda que vem, que nós não vemos com os nossos olhos terrenos, mas se nós pudéssemos ser abertos os nossos olhos, veríamos anjos com ordens tuas, para abrir caminho à nossa frente, para nos abençoar, para operar em nós curas e milagres e transformações, para fazer derrubar muralhas à nossa frente e abrir caminho onde não havia caminho, e mudar as circunstâncias, mesmo as mais difíceis, e alcançar milagres, tornando-se os milagres uma realidade da nossa vida, dia após dia. Eu te agradeço hoje, de todo o coração, porque esta bênção nos pertence. Esta bênção é nossa. Quantos sei que já aceitaram Jesus aqui? Está aqui alguém a primeira vez que nunca tenha ainda, se está a primeira vez ou há pouquinho tempo na igreja, queria convidá-lo a ter a gentileza de vir para a frente. E a toda a igreja eu quero fazer um convite. Você já aceitou Jesus, mas se calhar ainda não aceitou a bênção de Deus como sua. Esta bênção de Deus é sua. Aceite-a hoje. Levante suas mãos e diz: Senhor, receba a tua bênção. Receba esta bênção que foi desde o Éden, que foi dada para Abraão e para a sua descendência, que nós somos descendência de Abraão pela fé na tua palavra. Receba esta bênção. Eu recebi salvação, mas eu preciso da tua bênção. Preciso desta bênção que opera sobre a minha vida e que faz com que o mal se transforme em bênção, que faz com que a derrota se transforme em vitória, que faz com que problemas que estavam amarrados sejam quebrados e as cadeias partidas. Hoje, em nome de Jesus, as coisas que têm estado paradas, que têm estado difíceis de avançar, que têm estado complicadas, eu hoje recebo esta mudança pela fé na tua presença. Recebo em nome de Jesus. As coisas não ficarão iguais, a minha vida não estará na mesma, nada ficará igual por causa da tua bênção, em nome de Jesus. E eu trouxe o meu óleo que eu queria ungir hoje. Se há aqui pessoas que têm estado nessas circunstâncias a pensar isso, porque é que isto não mudou ainda? Porque é que esta situação não transformou ainda? Porque é que as coisas não melhoraram ainda? Eu vou pedir que nós vamos louvar ao Senhor. Vocês vão escolher algum cântico de adoração e agradecer-lhe. Pode ser o Agnus Dei. Amém? E vou pedir que os irmãos venham e eu vou ungí-lo. Quando eu ungir é muito rápido, muito simples. Você só me diz o assunto que é, um assunto, e diz: nós ordenamos que isso seca hoje, desaparece hoje, morre hoje, vai para trás hoje, quebram-se as cadeias hoje, parte-se tudo hoje, em nome de Jesus. Não aceito mais esse hábito, tem que fugir. A Bíblia diz: nós resistimos e ele fugirá. Por isso, se você quer que alguma coisa se ponha a mexer, desapareça, saia de vez, não volte mais, saia do seu lugar e venha na minha frente e eu quero que isto desapareça. Pastor, concordo comigo que isto vai mudar mesmo, desaparecer neste assunto que eu lhe apresento hoje. Eu vou ungí-lo e você diz: receba esta bênção de Deus. Receba esta unção da bênção de Deus. Você que está na igreja pode-se receber de duas maneiras, ou aqui ou aí. Você pode receber aí. Se tem fé para receber aí, põe a mão no seu peito e eu vou orar por si. Diga assim comigo: em nome de Jesus, eu recebo esta bênção de Deus. E são quebradas estas opressões. São quebradas as barreiras que têm estado. É destruído e desfeito em nome de Jesus qualquer impedimento. É hoje desfeito pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Assim eu creio de todo o coração nas coisas que nós hoje pedimos, recebemos e são alcançadas pelo poder de Deus. A igreja toda, diga comigo, nós concordamos que recebemos hoje, assim como recebemos a Jesus, assim como recebemos o Espírito Santo de Deus, também recebemos esta bênção de Deus. Fica a operar na minha vida. Eu tomo consciência pela fé que está a operar na minha vida. É ativada hoje a força da bênção de Deus, do poder da bênção de Deus. Não sai mais do meu coração.
que eu sou uma bênção e que essa bênção opera em mim, em nome de Jesus. E opera em mim, eu posso dá-la para outros, transferir para outros, impor as mãos sobre outros, abençoar outros à minha volta, e posso dizer: esse diabo tem que desaparecer em nome de Jesus, e a opressão e a maldição é quebrada por causa da bênção de Deus que está em nossa vida. E I receive it,